Boa noite, seja muito bem-vindo. Se você chegou agora, não se preocupe em entender tudo, apenas fique. Aqui, o tempo anda devagar. Talvez você esteja ouvindo esta live deitado, sentado na sala, ou como antigamente, com o coração atento e o corpo cansado do dia. Este é o canal Fé em Contos, um espaço simples, sem pressa, sem cobranças. Se puder, escreva nos comentários. Boa noite. Isso nos ajuda a saber que você está aqui conosco. A noite sempre falou diferente. Antigamente, quando as casas eram mais silenciosas, a noite ensinava a gente a pensar. O rádio ficava ligado baixinho, não para ouvir tudo, mas para não se sentir sozinho. Muitos aprenderam a orar assim, sem palavras bonitas, apenas conversando com Deus. Talvez hoje você esteja cansado, ou sentindo falta de alguém. Deus também encontra a gente neste momento. A palavra de Deus diz, no Salmo 4, "Em paz me deito e logo adormeço, porque só o Senhor me faz viver em segurança." Veja, não diz que todos os problemas acabam. Diz que a paz vem antes do sono. A paz vem quando confiamos. Mesmo sem respostas, mesmo sem soluções imediatas, confiar também é descansar. E descansar também é fé. Todas as noites, sem falhar uma única vez, o Sr. Antônio repetia o mesmo ritual, não porque alguém mandasse, não porque fosse obrigação, mas porque o coração já tinha aprendido que aquele era o melhor momento do dia. Quando o céu escurecia e a casa ficava quieta, ele se levantava devagar, arrastando levemente as pantufas pelo chão frio, e caminhava até a sala. A sala era simples, nada ali chamava a atenção, mas tudo tinha história. A cadeira de balanço ficava perto da janela. A madeira estava gasta nos braços, marcada pelos anos, pelas mãos que ali repousaram em silêncio em tantas noites parecidas. Ao lado da cadeira, uma mesinha baixa sustentava o rádio antigo. Era um rádio pesado, daqueles que não se carrega com uma mão só. A madeira escura já não brilhava como antes. O tecido da frente estava desbotado, e o botão de volume exigia cuidado, como se fosse frágil. Mas aquele rádio nunca falhava. O Sr. Antônio sentava-se com calma. Empurrava o corpo para trás, deixando a cadeira balançar suavemente, num movimento lento, quase hipnotizante. Antes de ligar o rádio, ele ficava alguns segundos em silêncio. Era como se estivesse avisando a si mesmo que o dia tinha acabado. Então, com 2 dedos, girava o botão. O som surgia baixo, tímido, quase respeitoso. Às vezes era um hino antigo. Outras vezes, uma voz mansa lendo a palavra. Em certas noites, apenas música suave, daquelas que não exigem atenção, apenas companhia. A luz do abajur iluminava a sala com um tom amarelado. As sombras dançavam lentamente pelas paredes. Sobre o móvel, o retrato da esposa permanecia ali, no mesmo lugar de sempre. Ela sorria na fotografia. Um sorriso calmo, daqueles que não precisam dizer nada. Ela tinha partido há alguns anos, e durante o dia, a saudade aparecia sem aviso. Mas à noite era diferente. O rádio preenchia o espaço, a fé preenchia o silêncio, e a ausência parecia menos pesada. O Sr. Antônio fechava os olhos, não para dormir. Dormir era outra coisa. Ele fechava os olhos para lembrar. Lembrava-se do tempo em que a casa era cheia, do barulho dos passos pequenos no corredor, das vozes misturadas, das discussões bobas, das risadas altas demais. Lembrava-se das noites em que a esposa se sentava ao lado dele, segurava sua mão e ouvia o rádio em silêncio. Nenhum dos dois falava, mas os dois entendiam. Havia também lembranças difíceis. Noites em que o dinheiro faltou. Dias em que o medo bateu forte. Momentos em que ele se perguntou se daria conta. Houve noites em que chorou em silêncio, para não preocupar ninguém, para não parecer fraco. Nessas noites, o rádio estava ligado do mesmo jeito. A fé do Sr. Antônio nunca foi barulhenta. Nunca foi de discursos longos. Nunca precisou provar nada a ninguém. Era uma fé construída na repetição, na constância,
no estar presente, no sentar-se ali todas as noites, mesmo quando o coração estava cansado. Às vezes, a voz do rádio falava sobre descanso. Outras vezes, sobre confiar. Havia noites em que falava sobre esperar. E havia noites em que não falava nada. Nessas noites, o Sr. Antônio apenas respirava fundo, sentindo o peito subir e descer devagar, como se cada respiração fosse uma oração silenciosa. O balanço da cadeira acompanhava o ritmo da respiração. A casa parecia respirar junto. O tempo passava sem ser notado. Quando o programa chegava ao fim, a música diminuía e a voz se despedia. O Sr. Antônio abria os olhos. Antes de desligar o rádio, como sempre, ele murmurava em voz baixa, quase um sussurro. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Não pedia mais nada. Não reclamava. Apenas agradecia. Girava o botão com cuidado, até o som desaparecer por completo. O silêncio voltava. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de paz. Ele se levantava devagar, apagava o abajur e caminhava até o quarto. Antes de se deitar, olhava mais uma vez para a sala escura e sabia. No dia seguinte, quando a noite chegasse de novo, o rádio estaria ali. E enquanto pudesse sentar naquela cadeira, enquanto pudesse girar aquele botão, ele tinha certeza de uma coisa: Deus continuaria falando com ele, mesmo em voz baixa, mesmo no silêncio, mesmo à noite. E então, o silêncio tomava conta da casa. Um silêncio bom, um silêncio cheio de presença. Talvez você também tenha um rádio invisível no coração, algo simples que te mantém de pé. A fé não precisa ser barulhenta. Às vezes, ela só precisa continuar ligada. Agora, fique em silêncio por alguns instantes. Respire devagar. Entregue a Deus aquilo que mais pesa hoje. Senhor Deus, nesta hora em que o dia se encerra e o silêncio começa a tomar o lugar das palavras, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que pesa em nosso coração. Obrigado por nos acompanhar até aqui, pelos passos que demos, pelas lutas que vencemos. Abençoa esta noite, Senhor. Acalma a mente cansada, consola os corações aflitos e traz descanso verdadeiro para quem não consegue dormir. Visita os lares agora, especialmente os idosos, os que vivem sozinhos, os que sentem saudade e os que carregam lembranças silenciosas. Que a Tua paz cubra cada casa, cada quarto, cada pensamento inquieto. Entregamos o amanhã em Tuas mãos, confiando que o Senhor cuida de nós mesmo quando descansamos. Fica conosco, Senhor, nesta noite e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se esta história trouxe paz ao seu coração, permaneça por aqui. Inscreva-se no canal Fé em Contos, para continuar ouvindo histórias de fé. Se quiser, deixe um comentário simples. Talvez apenas um amém ou uma palavra de gratidão. Que Deus te conceda uma noite tranquila, um descanso profundo e um amanhã cheio de esperança. Boa noite e até o próximo conto.